Todos? Os irmãos estão felizes? Alegres com Jesus? Amém? Estamos escutando bem lá atrás? Tá bom o som? Amém. Então nós vamos aproveitar que estamos em pé, nós vamos ler aqui os pedidos de oração. Esse pedido estava aqui em cima, é para hoje? Não, né? É só isso? Acho que esse aqui é da semana passada. Não, é aqui. A oração pela Genesiane de Araújo, conhecido do irmão Edinho, creio que do irmão Manuel, do irmão Marinho, da irmã Gera, né? Filha do irmão Luiz Pedro. Pelo seu filho Miguel Pedro também. Oração por libertação e cura. Vamos fechar nossos olhos por um momento. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui outra vez em Tua presença, crendo, meu Deus, que nesta noite o Senhor tem nos reunido nesse lugar, para que sejamos abençoados em torno da Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem algo especial do Seu coração para o nosso coração, e nessa noite, Senhor, nós estamos aqui prontos para ouvirmos a Tua voz. Cremos que o Senhor já tem falado conosco, meu Deus, tem nos abençoado por meio dos louvores, tem preparado esse ambiente, uma boa atmosfera para atrair o Teu Espírito Santo. E agora, Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração aberto para recebermos o pão da vida, que é a Tua palavra. Circuncida os meus lábios, que vou falar a Tua palavra, o coração dos Teus filhos que vão receber e os seus ouvidos que vão ouvir nessa noite. Essa é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, sente um pouquinho, irmãos, por gentileza. Amém. Está conosco nessa noite nos visitando nossos irmãos, né, que já louvaram o Senhor aqui, nosso irmão Alexandre, irmã Elisama, que já nem são mais visitantes, né, os irmãos já têm vindo há algum tempo aqui, que já são da casa, né? Parece que tem até um certo desejo no coração dos irmãos, né, de emigrarem para Santa Catarina, né? Então que se Deus estiver nesse sonho, nesse projeto, que possa ser realizado com sucesso, né? E daqui a pouquinho os irmãos estarem aqui conosco, louvando o Senhor junto com as meninas, né? Que estão já também louvando, cantando. Coisa boa ver as crianças todas crescendo debaixo dessa atmosfera, né? A irmã Elisama, nós se conhecemos desde criança, né, irmã? Conheço o pai da irmã Elisama. Se criamos num tempo bom do Evangelho, né? No início daquela era pentecostal bem rigorosa, né? Que nem manga curta a gente podia botar, né? Amém? E isso não te fez mal, né? Isso criou um bom caráter em nós, né? Amém? Então, que Deus abençoe nossos irmãos que estão nos visitando nessa noite, que eles possam se sentir bem-vindos em nosso meio, né? E também eu queria aqui dar duas notas para os irmãos. Duas notas de falecimento, né? A gente não espera que seja tão próximo assim um do outro, né? Mas a vida de cada um está nas mãos de Deus, né, irmãos? Nós não temos o controle sobre essas coisas, né? Como a gente gostaria de poder dominar o poder da vida e da morte, né? E deixar as pessoas que a gente ama para sempre conosco, né? E às vezes surge até um certo egoísmo da nossa parte, que a gente pensa assim, tomara que o próximo seja eu, para não precisar sepultar mais ninguém. E a gente sabe que isso também quase chega a ser um egoísmo, né? Porque parece que a gente está querendo que os outros sofram e a gente às vezes quer fugir desta parte que às vezes temos que passar. Estamos aqui nessa terra, né? A Bíblia diz que todo homem nascido de mulher, ele é de poucos dias sobre a terra, cheio de dores e de sabores, né? Então, nessa semana, na quarta-feira, o Senhor assim desejou, né? Recolheu o filho do Moedinho, Iago, com apenas 21 anos, né, irmão Edinho? Estava chegando em casa de uma visita, e no caminho eu recebi a notícia, e já fui lá para casa do Moedinho, e passei ainda, estava ali o ML, ali a polícia, SAMU,
A gente conta o acontecimento, né, que foi um acidente, se perdeu ali na estrada, ali devido a um buraco, mas a gente sabe que é a forma de Deus levar as pessoas para casa dessa forma, né, uns por acidente, outros por enfermidade, né, e foi a maneira que Deus tinha visto a partida do Iago, e segundo o que o irmão Edinho sempre falou, ele conversava com a gente, o Iago sempre foi muito orgulho do Moedinho, né? Ele sempre falava do Iago com muito orgulho, né? Que o Iago era um menino inteligente, de fato era. Eu não sei se os irmãos se lembram aqui, quando nós ganhamos esse retroprojetor, ele estava estragado, os irmãos lembram que começou a criar tipo uma poeira, né? E nós levamos lá, o Iago abriu, consertou para nós, mandou pedir um chip lá da China, colocou o chip ali, está funcionando perfeitamente, né? E quando eu perguntei para ele quanto custava, ele disse, não, é uma oferta para a igreja. E eu creio que a Bíblia diz que um copo de água que nós dermos a um dos pequeninos, nós recebemos galardão, né? E em mínimas coisas Deus recompensa, né? Como aquele homem que estava fumando, e quando o profeta saiu na porta, o homem botou o cigarro dentro da boca, né? Escondeu o cigarro, cumprimentou o irmão Brana e retornou para dentro de sua casa. E o Billy Paul comentou com o irmão Brana isso, né? Que aquele homem tinha colocado o cigarro dentro da boca para que o profeta não visse ele fumando, né? E o irmão Brana diz assim, Billy, por esse respeito, por essa atitude que ele tem feito, ele já recebeu um galardão. Então, assim, humanamente falando, infelizmente, quinta-feira tivemos que sepultar um rapaz com 21 anos. Graças a Deus que Deus confortou o coração do Moedinho. Eu acho que eu estava mais quebrado do que o Moedinho. O Moedinho deu um testemunho ali de um verdadeiro cristão. Ele não olhou só para esta vida aqui, né? Ele pôde olhar um pouquinho além do véu e ver que aqui é uma passagem que ali continua. E as pessoas ali ficaram admiradas da maneira que o Moedinho conseguiu reagir. Em testemunho está aqui ele hoje, dando testemunho que com o coração partido, continua sendo cristão e tendo fé, está aqui no seu posto de TV. Deus te abençoe, Moedinho. Conforte o teu coração, o coração da tua família. A irmã Herodete, que é mãe, que a gente sabe que é um pouco mais difícil, mas Deus vai confortar ela também, né? E hoje também nós estávamos vindo para o culto aqui, e também o irmão Gildo me ligou, também me dando a nota de falecimento da nossa irmã Tereza, mãe da irmã Josiane, da irmã Josiele, que está conosco ali, do Zezinho, né? Que eu sei que as crianças, que os netos, né, estão tristes, estão chateados. A irmã Tereza já tinha alguns quadros de enfermidade, e era uma mulher nova, né? A irmã Josiane tinha o quê? 56 anos, Ela tinha apenas 56 anos, né? E foi para o hospital, como nós tínhamos colocado no grupo de oração. A nossa parte, como cristão, nós fizemos, orando, crendo que Deus podia curar e trazer ela para casa, né? Mas foi do agrado do Senhor. Certamente o Senhor solicitou a presença dela ali na eternidade, né? E quando a gente sabe que um eleito do Senhor, uma eleita do Senhor parte, eu já nem penso mais em um corpo moribundo, um corpo enfermo, um corpo caído. Eu já imagino diferente. Eu imagino a pessoa saindo daquele corpo de enfermidade, dando a Deus aquela velha moradia, como os irmãos cantaram, né? E logo que sai dali, certamente eles entram naquela teofania, naquele corpo teofânico que Deus preparou para nós. E quando aqueles portão da sexta dimensão se abre para que eles possam entrar, eu creio que há uma nuvem de testemunhos de irmãos que estão ali pronto para dar um grande aplauso, né? Eu imagino que nessa tarde, às 3h17 da tarde, houve uma grande festa no céu. Palmas, cânticos, muitas boas-vindas,
dos eleitos que estão ali, para nossa irmã Teresa, que não vai precisar mais sofrer com enfermidade, né? Ela está ali aguardando a perfeição dos santos para que nós possamos vencer e um dia poder nos encontrar ali com esses santos que têm partido. E eu falo isso para os irmãos e digo isso aqui para Josiane, para Josiele, para o Zezinho, para os netos, né? Que vocês vão ver a irmã Teresa antes mesmo de vocês verem a Jesus. Porque a Bíblia diz que ao soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Então, quando ela vier até vocês, ela não vai vir mais daquela forma que ela foi para o hospital. Ela vai vir num corpo glorificado, um corpo jovem, que não pode mais enfermar e não pode mais morrer. E a Bíblia diz que essa é a escritura que nós devemos consolar uns aos outros com essas palavras. Então, que a palavra do Senhor seja o consolo no coração de vocês. E eu quero que os irmãos fechem os olhos por um momento, nós vamos fazer uma oração pelos nossos irmãos. Irmãos, querem ficar de pé, não? Está bem assim. Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, pela vida do Iago e da irmã Teresa, que esteve conosco, Senhor, nesse período de tempo. A irmã Teresa, em algumas ocasiões, esteve assentada conosco aqui nesse tabernáculo, ouvindo a Tua palavra. O Senhor trouxe ela para cá, preparou um meio de ela vir para cá. Ela tomou o Teu nome pela fé, sendo batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Devido ser uma enfermidade, talvez ela não tinha compreensão do que nós temos, mas como Teu profeta diz, Senhor, que há alguns espíritos que pegam na alma da pessoa, e a pessoa mesmo na sua demência não deixa de ser um eleito, uma eleita de Deus. E sei, meu Deus, que o Senhor tem um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. E a palavra diz que é tempo de nascer e tempo de morrer. O Senhor viu o primeiro choro que a irmã Teresa e o Iago tiveram, e o Senhor sabia também qual seria o seu último suspiro. E sei, meu Deus, que na hora do seu último suspiro, quando nenhum familiar podia estar ali devido à circunstância, mas ali estava o Senhor Jesus Cristo, pronto para tomar na mão da Tua serva, Senhor, e levar ela para a eternidade. E eu sei que nesta hora, meu Deus, ela está muito feliz. Nesta hora, meu Deus, ela não está mais enferma. Te agradecemos pela vida maravilhosa dessas pessoas que estiveram conosco. E podemos dizer para eles, até domingo pela manhã, naquela ressurreição. Saber, Senhor, que quanto mais o tempo passa, quanto mais amigos e irmãos partem no Senhor, mais o céu fica pessoal para nós. Certamente a sexta dimensão, o céu tem se tornado agora tão pessoal para a irmã Josiane e para toda a sua família, porque agora tem mais um membro ali que está aguardando por eles. E eles sabem que eles têm a obrigação aqui na terra de alcançar a perfeição, para que possa haver aquele encontro com o Senhor. Te agradecemos por tudo, o Senhor continua sendo soberano, nós continuamos te amando e continuamos, meu Deus, ainda orando pelos enfermos e crendo que o Senhor continua curando. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito Santo, Consolador, possa consolar e confortar. E ao eles saírem daqui nessa noite desse tabernáculo, eles possam sair já com o seu coração confortado, consolado, através da Tua palavra. Esta é a minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé, então, irmãos, nós vamos ler uma escritura. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 16. Livro de Apocalipse, capítulo 16.
e no verso 17 em diante. Diz assim: E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, dizendo: Está feito. Houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e a grande Babilônia veio à lembrança diante de Deus para dar-lhe o cálice do vinho da fúria da sua ira. E toda a ilha fugiu, e todos os montes não foram encontrados. E caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com peso de cerca de 1 talento. E os homens blasfemavam a Deus por causa da praga do granizo, porque a sua praga é extremamente grande. Os irmãos podem sentar, irmãos? Amém. Nós tínhamos uma programação para esse final de semana. Nós ia receber algumas visitas, até de fato os irmãos vieram, né? Mas viria mais irmãos ali de Canoas, então nós iríamos fazer a ceia nesse domingo. E eu pedi que a irmã Josiane avisasse no grupo que nós iríamos passar a ceia para o próximo domingo, porque se os irmãos viessem, nós daríamos mais tempo para dar oportunidade para eles, talvez um deles pregaria, né? E depois nós desfizemos a programação devido à enfermidade que é da irmã Teresa, mas eu mesmo assim decidi não dar ceia hoje para os irmãos, já que nós já tínhamos programado assim, e falar um pouquinho a respeito da palavra e nós deixarmos a ceia para o próximo domingo. Eu queria saber, está ligado aqui ainda? Você pode botar aquele mapa para mim? Eu quero ler aqui um parágrafo. Eu tinha falado para os irmãos no culto passado, que ia mostrar para os irmãos mais ou menos a distância do que nós estávamos falando. Eu vou ler aqui o parágrafo da mensagem. Na mensagem, fazendo uma obra para Deus, fora da vontade de Deus. Eu quero só esclarecer uma coisa aqui para os irmãos, que nós temos 2 mensagens parecidas. Nós temos a mensagem tentando fazer um serviço para Deus fora da vontade de Deus, que é da voz de Deus, eu creio que a maioria dos irmãos tem, e essa fazendo uma obra para Deus fora da vontade de Deus é outra. Eu acredito que só tenha na tradução de Goiânia, né? Eu acredito que talvez o irmão Marino deve ter, o irmão Manuel também deve ter, né? A irmã Lúcia também, que tem bastante mensagem, deve ter, o irmão Antônio. Então, quando os irmãos forem procurar, né, talvez vão ler a outra e pensar assim, o pastor falou, mas não está no parágrafo aqui, então não é a mesma que vocês têm, tá bom? No parágrafo 30, o profeta diz assim, aqui vocês já estão vendo aí, tá bem claro, né? Daqui a pouco ele esquenta e ele aparece melhor. Nós temos o mapa dos Estados Unidos. Deixa eu dar uma olhadinha ali, está o Arizona ali. O profeta diz assim, falando sobre o grande terremoto lá do final, né? Aquele grande terremoto profetizado do qual nós estamos falando. Ele diz assim, mas outra grande coisa, perdão, estou na parte errada aqui, parágrafo 25. A senhora Simpson, eu não penso que ela esteja conosco hoje. Veja o irmão Fred sentado aqui, mas eu não sei onde está a senhora Simpson. Ela veio e trouxe-me uma profecia que eu profetizei mais ou menos em 1935, ou algo assim, e disse, o tempo haverá de vir. Está escrito no livro em algum lugar, no qual o mar banhará o seu caminho até o deserto. Veja, e o que tomará lugar? Se milhares de milhas quadradas se afundarem nas lavas da terra e deslizares, milhões haverão de morrer. Então, quando nós estamos pregando sobre a costa oeste dos Estados Unidos, é esta parte aqui, ó. Essa é a costa oeste. Aqui, bem na pontinha, está a Califórnia. Aqui, não sei se os irmãos conseguem ver. Essa cor roxa aqui é a Califórnia. Deixa eu tirar um pouco de espada aqui da frente. Aqui está a Califórnia, bem nessa pontinha roxa aqui.
essa parte que está profetizada para afundar. Que pena que o estado do Alasca ali em cima não apareceu, fica um pouquinho mais acima o estado do Alasca, que não está ali. O estado do Alasca é ali em cima. O profeta diz assim: milhões haverão de morrer de uma só vez, e aquilo causará tão macaréu, ondas impetuosa. Recorde, medindo a profundidade do mar salgado, são 100 ou 200 pés do nível do mar. Aquela água provavelmente virá quase em Tucson. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para os irmãos. Tucson fica aqui, no Arizona. Alguém comentou esses dias que o profeta disse que o litoral dos Estados Unidos sai daqui e passa para cá. O litoral fica ali. Toda aquela parte ali vai ser inundado com a água quando aquele estado ali da Califórnia ele afundar com um grande terremoto. Né? Eu tinha lido esse parágrafo para os irmãos a semana passada e tinha ficado de colocar o mapa para mostrar para os irmãos. Vai até o Arizona, que Tucson é a capital do estado do Arizona. Quando afundar, a água sobe até lá. Deixa eu ver aqui se eu marquei aqui a quilometragem. Depois, mais para frente, eu vejo a quilometragem aqui para os irmãos do que desse acontecimento. Pode deixar o mapa aqui que depois eu quero mostrar outra coisa para os irmãos. Também aqui na mensagem, quem diz ser este, no parágrafo 47, o profeta diz assim, porque às vezes nós temos um pensamento, eu estou falando dessas coisas, e sei quem conhece a mensagem, às vezes coloca algum ponto de interrogação e perguntam assim, né? Mas pastor, o profeta disse que essas coisas vão acontecer antes da vinda do Senhor. E temos diversas mensagens do profeta falando que essas coisas aconteceriam antes da vinda do Senhor. Quem é que já leu que isso acontece antes da vinda do Senhor? Bom, e aí nós voltamos um pouco atrás em outros estudos que nós tivemos aqui, e eu li para os irmãos uma ocasião na perguntas e respostas sobre Hebreus, e mostrei para os irmãos que o profeta disse a respeito das 3 vindas do Senhor, que na verdade elas são uma única e grande vinda. Amém. Então, a gente sabe que a Bíblia horas falava da primeira vinda, horas falava da segunda vinda e horas falava da terceira vinda. E os irmãos que lêem o Velho Testamento, vocês sabem que o Velho Testamento ele é traiçoeiro, né? Às vezes parece que tu está lendo a eternidade, tu está lendo o milênio. E às vezes parece que tu está lendo o milênio, tu já está lendo a eternidade. É assim? Amém. Horas parece que tu está lendo a primeira vinda, daqui a pouquinho já entra para a segunda, terceira vinda, sem a gente se aperceber, às vezes no mesmo versículo, como foi no caso de Isaías capítulo 61. Que a hora que eu for mostrar, tu liga de novo, tá? Então, eu quero mostrar aqui uns parágrafos para os irmãos a respeito disso, e vou ler uma escritura também, que é importante essa escritura aqui no que eu quero falar para os irmãos. Os irmãos ouçam a palavra. Eu sei que talvez alguém esperasse que eu falasse outra coisa diferente, mas você sabe, irmão, que a palavra é importante. Amém. Por exemplo, assim, quando Jó passou por toda aquela luta e Deus apareceu ali para falar com Jó, talvez o Jó pensou que Deus ia dar uma grande explicação de tudo que ele tinha passado, né? Aí quando Deus começa a falar com Jó, ele começa a fazer umas perguntas estranhas para o Jó. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Quem foi que criou a ursa maior? Quem foi que colocou lá? O que a ursa maior tinha que ver com a dor do Jó, né? Mas aquilo era necessário. Quando aquilo foi sendo falado, daqui a pouquinho o Jó conseguiu se aperceber que ele não era apenas carne e sangue, que ele era um ser eterno que estava na mente infinita de Deus. Então tudo é importante para nós, né? Amém? Então o profeta diz assim, no parágrafo 47 da mensagem, quem diz ser este? Ele diz assim, encontramos nesse Natal, todavia quase no mesmo modo, que ele estava no primeiro Natal. O mundo está ao ponto de cair em pedaços. E é verdade, né? Como preguei uma vez em algum lugar uma mensagem de Natal, o mundo está caindo aos pedaços. E o mundo está a ponto de cair aos pedaços. Aí o profeta disse assim, olhem, os terremotos aqui na Califórnia. E eu predigo
que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus afundará esse lugar. Aí talvez alguns pensam assim, olha, esse lugar tem que ser afundado antes do arrebatamento. O profeta diz antes da vinda. Se pode se referir-se ao arrebatamento, como se referisse à terceira vinda. Então nós temos que ver onde é que acontece o acontecimento no tempo certo, porque muitos talvez vão ficar esperando um grande terremoto para o arrebatamento e não vai acontecer. Talvez muitos crentes da mensagem vão ter essa surpresa, esperando que vai acontecer uma grande catástrofe, e essa grande catástrofe acontece lá no final, para a terceira vinda. Então, disse, eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus afundará esse lugar. Eu creio que Hollywood, Los Angeles, aquele lugar sujo lá, que Deus Todo-Poderoso os afundará. Eles irão para baixo no fundo do mar. É tanto pecado. Veja você o limite. E a escritura que eu vou ler para os irmãos, quer ver, irmãos, que interessante essa escritura aqui? Vocês não precisam abrir as Bíblias para nós ganharmos tempo, mas no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, quando a Maria aqui está recebendo a comissão ou a palavra do anjo para o nascimento de Cristo, o anjo Gabriel diz assim para ela, olha só que interessante isso aqui. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E o anjo aproximou-se dela e disse, salve tu que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria esta. E o anjo disse, não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, darás à luz a um filho, o qual porás o nome de Jesus. Amém? Aqui está uma parte importante. Olha o que ele diz aqui. Ele será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai. Então essa aqui foi a promessa. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Irmãos, essas coisas realmente ela tem que vir para o eleito. Por que essas coisas têm que vir para o eleito? Tem que vir para o eleito pelo seguinte. A Maria, ela é um tipo da noiva de Jesus Cristo perfeitamente. O anjo Gabriel visita ela, diz para ela o que vai acontecer, ela não titubia, ela crê, ela recebe no coração, uma situação que até desagradável para aqueles dias, uma menina virgem aparecer grávida do nada, é até risco de morte, não é verdade? E ela aceita aquela condição, aceita, o Espírito Santo faz sombra sobre ela, e aquele menino é gerado no seu ventre. Agora, qual é a promessa? A promessa que o anjo deu para ela? A promessa que o anjo deu para ela é que ele seria grande e que ele se assentaria no trono do seu pai Davi e que o seu reinado não teria fim. Se a Eva não tivesse a semente da eleição para crer, sabe o que ia acontecer? Quando ela visse Jesus Cristo não aparecendo como grande, ele apareceu como o menor. Em vez de ele ser servido, ele veio servindo. Não foi assim? E o trono que Maria viu foi o quê? A cruz. Ela podia ter duvidado, Então, vem cá, mas essa cruz aí que é o trono que foi prometido para ele, pô, que trono, hein? Ela poderia ter negado a fé se ela não tivesse a semente da eleição, porque foi muito diferente do que o anjo diz. Mas o que o anjo estava falando aqui? O anjo estava falando aqui para ela a respeito da primeira vinda e a respeito da terceira vinda junto, no mesmo versículo. Os irmãos observaram isso? Irmãos, a palavra é verdade. A gente não pode negar que está aqui. A primeira vinda, ele vindo, nascendo,
e ao mesmo tempo vindo grande para se assentar-se no trono e o seu reinado não ter fim. Vê que ele está falando da primeira vinda e da terceira vinda ao mesmo tempo. Por que eu li essa escritura? Porque todas as vezes que as pessoas lêem a mensagem, as pessoas me indagam, mas pastor, o irmão Branham diz que essas 7 visões, elas têm que acontecer todas antes do arrebatamento. O profeta não fala antes do arrebatamento, ele fala antes da vinda. E a vinda está dividida em 3 partes, primeira vinda, segunda vinda e terceira vinda. Tudo é uma grande vinda. Os irmãos conseguem compreender isso, irmãos? Amém. Amém. Eu sei que essas coisas fica fácil para o eleito, não é difícil, porque a palavra mostra que é assim, né? Amém. Deixa eu só ler um outro parágrafo aqui, eu vou seguir falando, eu quero mostrar para os irmãos a importância desses acontecimentos. Olha só também que o profeta fala aqui na mensagem, escolhendo uma noiva, 231. O profeta, aqui ele profetiza, né? Ele diz assim, o irmão Branham estava pregando e começa a citar a escritura que Jesus falou sobre Cafarnaum. Ele diz, ó Cafarnaum, e até peço para os irmãos que tiverem as mensagens em casa, vocês ouçam o irmão Branham pregando a mensagem escolhendo uma noiva, o irmão Branham não vai falar nesse tom de voz que eu estou falando. Os irmãos veem que o irmão Branham está clamando forte. Vocês já viram? Quem escutou a mensagem sabe. Ele está clamando forte. Né? Ele está dizendo assim, ó Cafarnaum, disse Jesus, tu que te ergues até o céu, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feito os prodígios, teriam permanecido até hoje. E Sodoma e Gomorra se encontra no fundo do mar. E Cafarnaum está no fundo do mar. E aí aqui desce o espírito de profecia nele, e ele diz assim, depois ele disse que ele nem sabia que ele estava falando. Alguém que leu, que ele disse que nem sabia que ele estava falando, quando ele falou, tu cidade que afirma ser cidade dos anjos, que tem te exaltado até o céu, e enviado todas as coisas sujas, imundas de modas e coisas tais, ao ponto de até mesmo as nações estrangeiras virem aqui apanhar nossa imundície e divulgá-la, até nossas finas igrejas e torres, assim por diante, a maneira que faz. Lembra-te, um dia jazerá no fundo do mar a tua grande falha, como favo de mel debaixo de ti, agora mesmo. A ira de Deus está rotando bem debaixo de ti. Por quanto tempo mais ele reterá esse banco de areia, pendendo sobre aquilo? Quando esse oceano, mais além de 1 milha de profundidade, deslizar ali, até chegar ao mar Soltam, será pior do que no último dia de Pompeia. Arrependa-se, Los Angeles. Arrependa-se o resto de vocês e volte-se para Deus. A hora da sua ira está sobre a terra. Fujam enquanto há tempo. Fujam e entre em Cristo. Amém? Olha que interessante isso aqui, irmãos. Eu vou ler aqui uma escritura. A profecia está dizendo o quê? Que aquela cidade, ela vai ser afundada, ela se ergueu primeiro ao céu. Não se ergueu? Tornou-se grande, a cidade dos anjos. E da mesma maneira que ela cresce, ela sobe, a Bíblia diz que ela também seria abatida e iria até as profundidades também. Não é assim? Eu vou mostrar uma escritura que fecha perfeitamente com esse parágrafo. Como nós estamos acostumados a dizer, esse profeta é um profeta escriturístico. Todas as profecias estão na Bíblia. Olha o que diz aqui Isaías capítulo 14, versículo 12. Diz assim, como caíste do céu, ó Lúcifer? Aqui na Bíblia King James está escrito exatamente Lúcifer. Nas outras Bíblias de vocês vai estar escrito filho da alva, a estrela da manhã, mas aqui na King James está escrito a palavra Lúcifer mesmo, né? Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado da terra, que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, exaltarei o meu trono. Vê que aqui é o personagem que está exaltando o trono. Exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. E a gente sabe que as estrelas de Deus de Apocalipse são os 7 mensageiros. Não é verdade? Amém.
Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte, e exaltarei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vê? Uma semelhança, Satanás subindo exatamente como a cidade de Los Angeles subiu. E a profecia é que ela seria abatida, não foi assim? E aqui começa a aparecer. Contudo, tu serás derrubado ao inferno para os lados do abismo. E aqueles que te veem te observarão e considerarão teu respeito, dizendo: é este o homem que fez a terra tremer, que sacudiu com as nações? Vê? Que paralelo, né? Los Angeles cresce, é a grande cidade. Eu vou ler aqui para os irmãos por que eu estou falando isso. Essa cidade que cresce, ela tem um tipo, ela está tipificando a esse reino de Satanás aqui na terra hoje. Vocês sabem que Satanás, hoje ele é o príncipe desse mundo. Ele diz para Jesus: todos os reinos eu te darei, eles foram dados a mim, eu te dou para ti. Né? Então, ele tinha que ter um quartel-general, um lugar onde ele pudesse elevar esse lugar às alturas. Isaías 14 e a profecia do profeta está falando da mesma coisa. Está falando do reino de Satanás. Os irmãos compreendem isso? Diz que isso se levantaria, iria subir até o céu, ele subiria as nuvens, mas mesmo que ele subisse, ele também seria abatido até as partes mais profundas do inferno. Não é assim? E aí o profeta segue falando assim, olha só, na mensagem, o mensageiro do entardecer, no parágrafo 70 e 71, ele diz assim: creio que isto é, nós saímos para buscar em Paris modelo de nudismo para nossas mulheres. Agora Paris vem aqui para conseguir as nossas, vê? Hollywood lidera o mundo. E os modelos de nudismo que temos hoje sobrepassam a França. Antes de eu continuar lendo aqui, só vou contar outra coisa que o irmão Bruna fala. Eu quero que o irmão preste bem atenção nisso. O profeta diz assim, que quando veio a Primeira Guerra Mundial, e quem conhece um pouco, sabe que a Alemanha praticamente estava pisoteando sobre a França. A França não tinha condição nenhuma de vencer a Alemanha. Por que que isso estava acontecendo? Isso estava acontecendo porque naquela ocasião o trono de Satanás era na França. E lá da França, porque assim como o evangelho vem do Oriente para o Ocidente, Satanás também vem acompanhando. Na parte da moralidade, a França liderava o mundo. Todas as pessoas que precisavam de modas imorais iam até a França buscar aquelas modas. Aí o profeta disse assim, que a Alemanha estava esmagando a França por causa do seu pecado. Deus permitiu. A Primeira Guerra Mundial era o primeiro ai. Sendo o primeiro ai, era a trombeta de Deus soando para que o castigo caísse sobre eles. E isso estava acontecendo. Irmãos, a pior coisa que tem é a associação aos ídolos. Acabe teve todos os seus navios afundados porque se associou, Josafá teve todos os seus navios afundados porque se aliou com Acabe. O profeta diz, Josafá era o crente fervoroso, Acabe era o crente morno, lembram disso? Quando eles se associaram, ele só teve fracasso. Aí o profeta disse assim, que quando os Estados Unidos foi para a Primeira Guerra Mundial, que interessante isso, para salvar a França do massacre da Alemanha, o diabo se mudou de lá para os Estados Unidos. Eu vou ler aqui um outro parágrafo que prova isso para os irmãos, quer ver? Creio que isso é assim, nós saímos para buscar em Paris modelo de nudismo para nossas mulheres. Agora Paris vem aqui para conseguir os nossos, vê? Hollywood lidera o mundo. E os modelos de nudismo que temos hoje sobrepassam a França. Pense nisso. Este lugar de bêbados,
peleja, lugares imorais. E todavia, Hollywood sobrepassa tudo aquilo junto. As nossas televisão e tudo que ensina nelas, sem censura, piadas sujas, podre, corrupção, tem coberto de lodo tudo. E as pessoas do diabo, nós não permitimos que nossos filhos fossem ao cinema anos atrás, nós, os velhos pentecostal, mas agora o diabo nos tem enganado e colocado aquilo dentro das nossas casas, sobre nós. Vê você? Então ele simplesmente trouxe o cinema para dentro de casa. O profeta dizendo que antigamente, né, os pais pentecostal não permitiam os filhos ir para o cinema. Aí o diabo deu um jeitinho de trazer o cinema para dentro da casa dos crentes. Não é assim? Por quê? Porque Satanás está no seu trono em Hollywood. Ele estava na França, ele migra da França para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos não tinha que sair da sua posição e livrar eles da mão da Alemanha. Porque, irmãos, eles estavam debaixo das mãos de Deus. E lembra uma vez que eu li para os irmãos um parágrafo aqui, que o profeta disse que antes de você orar por uma pessoa, você tem que averiguar para ver por que aquela pessoa está passando por algo que pode ser a mão de Deus. E se você interferir, você estará em problemas com Deus. Lembra que eu li isso? Amém. Pois é, eles estavam debaixo da mão de Deus, porque Deus estava tratando com eles. E aí quando os Estados Unidos saem da América, vão para salvar a França, logo aquele espírito que está lá migra para os Estados Unidos. Você compreende isso? Amém. E forma o seu trono ali em Hollywood. E de Hollywood, ali no seu trono, Satanás assentado, ali ele manda informação para todas as casas. Todas as casas recebem a informação que sai de lá. De lá sai qual é o corpo perfeito da mulher, qual é a roupa adequada. Lá sai todo tipo de filme de lésbica, homossexualismo, enfim. De lá sai toda a podridão que sai para o mundo todo. E Satanás consegue de lá invadir todos os lares do mundo todo. Por isso que o profeta, quando pregou a mensagem do sinal, ele diz para os irmãos: coloque para fora toda a imundície, tire a televisão, expõe o sinal. O profeta sabia do que estava falando, sabia que aquilo era um canal de Satanás, de seu trono, mandando mensagem para todos os lares do mundo todo. É assim? Eles lideram o cinema. Aí o profeta diz assim na mensagem Invasão dos Estados Unidos, no parágrafo 160, ele diz assim: então, se você notar, ele não podia entrar aqui através do ministério. Deste modo, a coisa que ele fez foi entrar em Hollywood, e aqui ele estabeleceu o seu quartel-general aqui em Hollywood. O diabo desembarcou aqui há alguns anos, uns 20 anos atrás, se referindo ao tempo da guerra. É que ele se muda. O profeta desembarcou aqui uns 20 anos atrás, quando os americanos foram lá salvar eles da Alemanha, os franceses. Aquele espírito que estava lá dominando veio, desembarcou nos Estados Unidos e fez o seu quartel-general em Hollywood. Por isso que esse último terremoto, irmãos, ele é tão importante, porque mostra que esse grande terremoto é o que vai trazer a destruição no reino de Satanás. Amém? Amém. Se lá é o trono de Satanás, e quando aquele trono cair, é um sinal que o reino de Satanás está vindo para o chão. É o tempo de Satanás que se elevou até as alturas, agora é o tempo de ele descer até as partes mais profundas do inferno também. Aí diz assim: o diabo desembarcou aqui há alguns anos, 15 ou 20 anos, com um grande exército, foi e atingiu em Hollywood, Califórnia, e ele invadiu os Estados Unidos com seus poderes demoníacos, correto? Todas as nossas modas vêm de Paris. Elas entraram em Hollywood, nas telas.
essas meninas e menininhos e coisas mais saem aqui, e eles assistem aqueles filmes e assim por diante. Amém, Jesus? O que está acontecendo aqui, irmãos? Essa profecia que o profeta profetizou a respeito da Califórnia, Hollywood, essa profecia, ela está exatamente cumprindo Isaías capítulo 14, versículo 12, falando dessa grande queda de Satanás, grande queda do seu reino. Né? Quando o profeta profetizou, como ele disse, né, que ele nem sabia o que ele estava falando, ele estava exatamente profetizando a mesma profecia que Isaías tinha profetizado, Isaías capítulo 14, versículo 12. Amém? Mais um parágrafo aqui, só vou confirmando com a mensagem, para os irmãos ficar firmados no que o profeta disse. Olha o que o profeta diz aqui. O profeta diz: cegos fariseu, o filho do homem que pensa, 144. Cegos fariseu. Jesus clamou: cegos fariseu, o Espírito Santo no meu próprio coração chora nesta noite. Laodiceia cega, quantas vezes Deus tem lhe dado um reavivamento, mas agora a sua hora tem chegado. Se quiser aqui ligar aqui, eu quero mostrar outra coisa para os irmãos que vai acontecer nessa mensagem aqui. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Agora, como vocês riram e zombaram das pessoas que Deus enviou, mas agora a sua hora tem chegado. Ó Estados Unidos, Deus tem te acolhido como uma galinha acolhe o seu ninho, mas você não quer. Agora, esta voz irá de costa a costa, norte e sul, de leste a oeste, como Deus te tem escolhido. Mas tu não quiseste, agora a tua hora tem chegado. As nações estão se rompendo, o mundo, a parte está caindo em pedaços, e grandes pedaços de 15 milhas dele trazendo, ou 400 milhas de extensão, afundará. E talvez 40 milhas naquela grande falha em que algum dia e as ondas se arremessarão contra o estado de Kentucky. Quer ver onde é que está o estado de Kentucky? Vocês estão vendo onde é que está o estado de Kentucky lá, irmãos? Está lá um verdinho, lá diferente, lá, ó, entre Indiana ali e Tennessee. Vocês conseguem ver aí? Eu não consigo muito ir longe aqui por causa desse aqui, mas está ali assim, ó, tá, meu dedo ali, ó, ali é o estado de Kentucky. Isso aqui, irmãos, o litoral fica aqui, no Arizona, mas a água, quando isso aqui cai, a água vai dar uma banhadinha até lá, depois volta de novo. Quando ela vai fazendo estrago, quando ela volta fazendo estrago. O profeta está dizendo aqui, né? Ó, as nações estão se rompendo, o mundo à parte está caindo em pedaços, um grande pedaço de 15 mil milhas dele, 300 ou 400 milhas de extensão, afundará, e talvez 40 milhas naquela grande falha em algum desses dias, e as ondas se arremessarão contra o estado de Kentucky, e quando isso suceder, sacudirá o mundo com tanta força que tudo que estiver sobre ela será derrubado. É o grande terremoto. Esse terremoto aqui, irmão, não pode ser antes do arrebatamento. Esse terremoto é esse de Apocalipse 16, é da terceira vinda, onde os montes fogem e as ilhas não existem mais. Olha o estrago que vai fazer, vai sacudir toda a terra. É o que vai quase mudar a geografia da terra. Eu li para os irmãos no início do estudo aqui, alguns estão lembrados, que eu falei para os irmãos assim, que sempre quando vem um terremoto, e sempre ele tipifica a mudança de um ciclo, lembram? E aí o profeta, eu li para os irmãos na semana retrasada, que o profeta falou assim, que nos dias de Noé, ele dizia assim, eu creio que eles tinham mais tecnologia do que nós temos hoje. E provavelmente eles tiveram guerras nucleares e houve um grande terremoto que abalou a terra. Então, quando aquele grande terremoto abalou a terra que estava no seu eixo, ela sai do eixo.
Claro que foi uma preparação, isso estava no plano de Deus. Quando ela sai fora do eixo, uma parte desse lado se aproxima do Sol, e quando está desse lado se aproxima esse lado, aonde começou então aquilo que vinha até uma certa altura, apenas para regar as plantas, agora aquilo sobe até lá em cima e começam a formar nuvens. E por isso que eles pensaram, não vai chover, nunca choveu, mas eles não sabiam que eles tinham tirado a terra do eixo e que eles tinham causado aquele juízo. E quando deu aquele grande terremoto, aquilo mudou um ciclo. A terra passa pelo seu período de justificação. Ela foi banhada pelas águas. Quando isso acontecer, a terra está mudando de um ciclo para o outro ciclo, saindo desse ciclo velho para o milênio, a preparação do Monte Santo, para que um dia a terra seja queimada no batismo de fogo. Os irmãos compreendem isso? Olha, irmãos, olha a distância que esta água vai ir lá no estado de Kentucky. Vocês estão felizes? Amém. Alguém citou essa quilometragem aqui. Para mim, eu acho que dá mais. Não pode dar só isso. Alguém botou aqui 3.711 quilômetros. Eu tenho a impressão que está bem mais, viu, irmãos? Porque só daqui ali na Gerais são 2.100. Daqui lá na Amazônia, onde tu vai, lá, Sandro? Dá uns 3,5. Então eu tenho a impressão que aqui é mais. Que aqui toda a costa, desde do Pacífico até quase lá, eu tenho a impressão que é um pouco mais do que isso. Mas que estrago vai fazer, né? Aleluia. Deixa eu ler aqui mais um parágrafo para os irmãos. Na mensagem do arrebatamento, no parágrafo 191, em diante o profeta diz assim, repetindo a respeito desse terremoto. Hoje eu estou falando mais sobre o terceiro, porque nos outros cultos falando do primeiro, do segundo, primeiro, do segundo. Hoje estou lendo aqui algumas referências a esse terceiro terremoto. Ele diz assim, eu me lembro justamente minha última mensagem na Califórnia, aonde eu pensei que nunca voltaria, onde eu predisse, Los Angeles irá para baixo do oceano, assim diz o Senhor, irá, ela está acabada, ela está escavada pela água, ela está terminada. Em que hora? Eu não sei quando, porém ela será fundada. Vê aqui na mensagem de arrebatamento, o profeta já disse que ele não sabia quando. Aqui ele não arriscou dizer isso antes do arrebatamento. Ele dizia, eu não sei. Imediatamente depois daquilo, os terremotos começaram a sacudir e a arquear. Lembre-se, muitos de vocês, homens de em pé, lá quando aquela rocha, aquele dia, quando aquele anjo desceu ali, e aquela luz de fogo caiu do céu ao redor da rocha, aonde nós nos encontrávamos lá, rochas precipitando-se das montanhas, caindo de lado a lado, e ali ela detonou 3 vezes, severamente, e disse, o juízo cairá sobre a costa oeste. 2 dias depois, o Alasca quase afundou, o primeiro estrondo, o primeiro terremoto. Lembre-se, aquele mesmo Deus que disse que aquilo, disse que Los Angeles está condenado. Então, se Deus falou, amém? E o estado do Alasca quase afundou, foi o mesmo Deus que disse que isso vai acontecer e isso tem que acontecer. E ela está acabada. Eu não sei quando, eu não posso lhe dizer. Eu não sabia que disse aquilo. Eu tinha citado aqui para os irmãos, está aqui a mensagem. E eu não sabia que eu tinha dito aquilo. Fala por inspiração, desceu o Espírito de profecia. Porém, este irmão aqui, eu creio que foi o irmão Mosley. Eu creio que estava comigo na rua. E eu não sabia o que era, até que consultei a Escritura. E disse, Cafarnaum, Cafarnaum, quantas vezes tu que te ergues, melhor dizendo, até os céus, será batido até o inferno? Porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti, se operaria, teria permanecido até hoje. E dali a cerca de 150 anos, Sodoma já não estava na terra. Então Cafarnaum está na água também hoje. E aquele mesmo Espírito de Deus que disse todas essas coisas e fez todas essas coisas, ele disse ali,
ó cidade de Cafarnaum, que tem te chamado pelo nome dos anjos, os anjos, onde é o céu, a própria raiz e trono de Satanás. Veja, tu te ergueste. Então vê que o profeta ele passa o tempo todo fazendo um paralelo, mostrando essa escritura de Isaías capítulo 14, ali é o trono de Satanás, é o reino de Satanás. Quando isso acontece, é um tipo que o reino de Satanás está caindo. Por que o reino de Satanás está caindo ali? Porque nós estamos nesse período entrando milênio adentro, aonde os reinos desse mundo passam a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Então, quando isso está acontecendo, estamos entrando para o milênio. Então, nós estamos entrando para o milênio, o reino está retornando para o Senhor Jesus Cristo, e isso está acabando com o reino de Satanás. Agora eu volto aqui atrás de novo e faço a referência aqui para ficar bem gravado para os irmãos que estão acompanhando. Isso não pode acontecer antes do arrebatamento, porque o reino de Satanás, irmãos, ele não é derrubado antes do arrebatamento. O reino de Satanás estará na sua plenitude no período da tribulação. Não é assim? No período de tribulação é quando Satanás desce e se encarna no seu homem. Quando Satanás desce e se encarna no seu homem, Satanás agora tem o controle, o domínio de todas as nações. E ele está reinando aqui na terra, o reinado do anticristo. E onde é que está o trono de Satanás? Califórnia, Hollywood. Quando acaba o período da tribulação, nós entramos no período da terceira vinda, aquele período entre a tribulação e a entrada do milênio. Essas coisas começam a acontecer para que o reinado de Satanás, então, venha se romper, para que a entrada do milênio, Jesus Cristo possa ter o seu governo. Os irmãos compreendem isso? Amém. Amém. Quando a gente olha a mensagem pela luz das Escrituras, fica mais fácil de compreender, né? Só a gente fica imaginando um mundaréu de coisa, né? Deixa eu ler aqui Apocalipse, só para os irmãos verem aqui de novo, aqui, olha. Apocalipse, deixa eu voltar aqui, Apocalipse capítulo 16. Apocalipse 16, acho que o verso, deixa eu ver onde é que eu marquei 17. Deixa eu ler aqui para os irmãos, aqui, só para vocês verem. Amém. Olha o que diz aqui. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Por que ele inicia derramando a sua taça no ar? O que os irmãos têm que compreender? Deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás e falar isso aqui para os irmãos. Ele derrama a sua taça no ar, porque nós temos que compreender, irmãos, que esse grande terremoto aqui é o juízo de Deus vindo para o reino de Satanás. Se as pessoas conseguirem compreender isso, compreendem muita coisa. Esse grande terremoto, esse terceiro terremoto, é Deus vindo contra o reino de Satanás. Amém? Você pode dizer amém a isso? Amém. É para destruir com a Babilônia dele, o trono de Satanás. Eu li aqui várias mensagens, preparando para os irmãos, mostrando que isso aqui é o trono de Satanás, o reino de Satanás, está ali sentado. Então é Deus vindo para destronar ele. Quando ele solta aqui, quando ele solta a sua taça, vou ler de novo. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Primeiro ele derruba no ar. Por que ele derruba no ar? Deixa eu ler outra escritura aqui, irmãos. Tudo tem que ser Bíblia, né? Pode ser nada coisa imaginada da nossa cabeça. Vamos lá. Efésios capítulo 2 e versículo 2 diz assim, falando sobre esse reino de Satanás. Nos quais no passado andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, está falando de Satanás aqui, o príncipe das potestades do ar. Bem, irmãos, a Bíblia fecha perfeitamente. O que Satanás é? Ele é o príncipe da potestade do ar. Então, quando o anjo vem com a taça, já vem nessa dimensão celestial, já derramando no ar, já vai destronando ele desde ali. E vocês veem depois, quando segue lendo, do ar ela vem descendo e move a terra, num grande terremoto.
para derrubar o reinado de Satanás fisicamente aqui na terra. Amém? Estou lendo aqui em Efésios, né? Deixa eu ver, eu tinha uma outra escritura aqui marcada. Deixa eu ver, Efésios capítulo 2. Nesse tempo, irmãos, que isso está acontecendo, também se cumpre essa escritura bem conhecida, irmãos, Apocalipse capítulo 20. Nesse mesmo tempo, aqui está se cumprindo o profeta viu, em forma de cidade e também representando uma pessoa que é Satanás. Olha o que ele diz. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos e lançou no abismo. O que a profecia dizia da cidade? Que ela se subiu e ia para onde? Para o abismo. Não está falando da mesma coisa? Está falando da destruição do reino de Satanás. Tu te elevou, tu fez uma grande cidade, tu criou um império, tu estava na Europa, na França, tu te mudou para cá, ó como tu te levou. O Isaías viu a mesma coisa, ó tu, que no teu coração, vou subir, vou ser semelhante ao Altíssimo. Mas assim como tu subiu, tu vai descer até as partes mais profundas. Meu irmãos, como é a mesma coisa, a profecia que o profeta está falando, é o juízo de Satanás aqui, isso está acontecendo, destronando Satanás, destruindo o seu reino para lançar ele em prisão durante 1000 anos. Olha, irmãos, a palavra é muito perfeita. Né? Só não vê essas coisas que quer dizer, entrar num porão escuro e dizer, não quero ver, não quero enxergar, me fala que eu quero ver. Né? Porque quando a gente começa a ler as mensagens pela luz da Bíblia, os eventos fecham perfeitamente como uma luva, né? Vocês estão felizes? Ver esses acontecimentos de Isaías. Quando você chegar em casa, lê Isaías capítulo 14, versículo 12. Fecha perfeitamente com a profecia que o profeta está falando a respeito de Los Angeles. Amém? Então, irmãos, o que nós temos que ter em mente? Já vou encerrar. Só pense nisso. Quando se trata daquelas 7 taças de Apocalipse, aquelas 7 taças de Apocalipse é Deus vindo para tratar com o reino de Satanás. Você pode ler a sequência de cada taça. É Deus vindo para tratar com o reino de Satanás. É o que está acontecendo aqui. Quando isso acontece aqui no milênio, e já vou para o final aqui, o que acontece? Primeiro, Satanás, ele é amarrado. Alguém amarra ele, né? Você quer ver, irmãos, como que essa profecia aqui, ela é tremenda, né? Às vezes nós cantamos aqui, eu não estou contra o hino, né? É um hino bom, porque também faz parte da terceira puxada, mas nós cantamos assim: estou cansado de caminhar nesta montanha, estou descendo para o Jordão. Diante de mim vejo uma visão se abrindo, e o poder para amarrar esta mamba é a terceira puxada. Cantamos assim, não cantamos? Só que a mamba, ela é amarrada nesse período só, antes do milênio. A mamba não é amarrada antes do milênio. Não é agora que nós vamos amarrar a mamba. Não. Nós vamos sair daqui e a mamba vai descer para largar o veneno na terra. Então não se engane. Quando você cantar esse hino, cante consciente que a mamba ser amarrada, Apocalipse capítulo 20. O anjo forte desce do céu com uma cadeia, prende ele por 1000 anos. E quer ver, irmãos, como essa profecia é isso? Vamos lá. O profeta relata bastante coisa aqui, mas eu vou dar uma resumida aqui para não ficar muito longa a leitura. Ele diz assim, no 64, a mensagem paradoxo. E ali estava ela, falando sobre a mamba, a rodovia. Eu pensei, bem, esta é ela. Então olhei para ela e ela olhou com raiva para mim. E ela mostrou sua língua e veio. Mas quando ela chegou perto de mim, ela corria mais rápido. Então ela ficou mais e mais lenta e apenas mais trêmula, e
parada. Ela corria. Mas quando chegou na hora de ela encarar o profeta, o mensageiro, alguma coisa aconteceu que ela começa a perder a força. Então alguma coisa segurou. Ela não pôde me picar. Ela virou-se para o outro lado e tentou se aproximar daquele lado. E se poderia voltar e começar a mover-se com o seu semblante exatamente em minha direção, devagar. E mais devagar, então uma parada. Então ela balançou-se e voltou-se. E ela não pôde me atingir. Ali estava um personagem, profeta, mensageiro. Quando essa mamba com raiva dele vinha, que raiva que o diabo deve ter mesmo de William Branham, né? Irmãos, eu sei que a hora está passando, não se canse de ouvir a palavra, pense nisso. Que estrago que esse homem fez no reino de Satanás. Aleluia. Que estrago. Por exemplo, assim, eu sei que aqui a família da irmã Josiane está com o coração partido, mas se teve uma mensagem que traz consolo nessa hora, é a mensagem desse profeta. Amém. Sabe o que o diabo queria essa hora? Que elas estivessem em casa se escabelando lá, lamentando, não vou no culto, não, elas estão sentadinhas aqui, mesmo com o coração triste, porque essa mensagem, o Edinho está lá, porque essa mensagem não traz conforto, consolo. Que estrago no reino de Satanás que essa mensagem fez, que fúria que essa mamba tem contra esse mensageiro. Aleluia. Aí assim, então virou-se e olhou para o meu amigo, e de longe ela foi após o meu amigo. Então vê que lá tinha outro personagem que não estava na mesma qualificação do irmão Branham. Não estava glorificado. Não estava em corpo transformado. E eu vi meu amigo simplesmente pulando no ar. Como as virginésias vão ser perseguidas pelo anticristo. Por que no capítulo 7 de Apocalipse, quando as virginésias vencem a tribulação, Deus diz assim para eles assim, vocês nunca mais vão sentir fome e nem sede. Já leram isso, Apocalipse 7? Por quê? Por que, irmão Marino? Por que, irmão Manuel? Sabe por quê? Porque no período da tribulação, eles não podem comprar nem vender, porque eles não aceitam a marca da besta. Eles passam fome, eles passam sede. Aí quando, vocês venceram, agora aqui vocês não vão passar mais fome nem sede. Vocês foram perseguidos pela mamba. A palavra é perfeita. Agora aqui pode ficar tranquilo, acabou. Não precisa mais ter a marca da besta para comer e beber. Agora amém, Jesus? E sobre ele, e ele tentando, e a coisa estava atingindo, eu pensei, se ela pelo menos a tocar, será morte instantânea. Não era de se admirar que todos estivessem com tanto medo, pois quando essa coisa te atinge, é morte instantânea. E ela estava exatamente atacando dessa forma. E eu lancei minhas mãos para cima e disse, Deus, tenha piedade do meu irmão. E eu disse, se aquela serpente atacar, ela o matará. Então a serpente voltou-se para mim, quando eu disse aquilo, ela olhou para mim outra vez, e uma voz veio de cima para mim e disse, você tem sido dado o poder de amarrá-la, derrotá-la. Glória a Deus. Irmão, imagina isso, no auge, no finalzinho dos 3 anos e meio de tribulação, os nossos irmãos que ficam aqui na terra vão estar assim, numa perseguição dessa mamba, o diabo quase atingindo eles. Quando isso acontecer, irmãos, alguém será dado poder. Por que está lamentando? Eles estão fugindo? A ti foi dado o poder de amarrar a mamba. Glória a Deus. A ti foi dado o poder de cumprir Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Há uma cadeia na tua mão, pode ser prender a mamba. Glória a Deus. Ou qualquer coisa. Eu disse, bem Deus, o que devo fazer? Ele disse, há uma coisa que deves fazer. Você deve ser mais sincero. Veja, você deve ser mais sincero. Eu disse, bem Deus, perdoe-me pela minha sinceridade. E deixe-me ter sinceridade. E quando levantei as minhas mãos para ele novamente, houve uma grande coisa que veio sobre mim.
levantou-me, pareceu como que se eu tomasse o meu corpo e fosse carregado com algo. Aleluia! E eu olhei para a serpente, e ela começou a mover-se em minha direção, e ela não podia fazê-lo ainda. E eu disse, aqui está perfeitamente, eu vejo Apocalipse capítulo 20 aqui, irmãos, e versículo 1. Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te amarro. E a serpente, uma fumaça azul subiu dela, e ela enrolou-se e fez aquele sinal de um S maiúsculo, feito ao contrário, aquele sinal, aquele E, né? O significado, amarre, esta é a coisa sobre ela, porque ela estava vencido, e a fumaça azul saiu dela, e o seu rabo chocou-se consigo mesmo para matá-la ao redor da sua cabeça. Isso aqui está acontecendo para a entrada do milênio. Deus derruba todo o reino de Satanás físico aqui com o terremoto. Lá do outro lado, lá na outra Babilônia, Deus se lembra dela lá também, destrói ela com míssil, como o profeta falou que a Rússia vai destruir lá ao outro lado. E quando chega aqui no final, Apocalipse capítulo 20, o anjo forte desce e amarra, prende em prisão. Está no inferno, está? Está no inferno, está? Morto. Por isso que ela morre. Mas vê que não está morta para sempre. Quando ele fez esse S, ao contrário, significa como uma junção, chocou ela para a morte. E o irmão estava livre. Graças a Deus. Oh, glória. Aí os nossos irmãos que ficaram para a tribulação vão estar livres dela. Amém, Jesus. E eu fui e a esmaguei e disse, agora eu quero descobrir acerca disto, porque isto é uma visão. E eu toquei sobre ela, aquela coisa, eu virei assim, parecia que como uma alça sobre um jarro. Eu apenas feito de um cristal sólido. Eu disse, pense nisso rapidamente, aquela fumaça azul era a vida, e todas as coisas tinha deixado aquilo, todos os elementos, e tornado vidro. Então uma voz veio novamente e disse, você pode desamarrá-la. Por que a voz disse que ele podia desamarrar? Por quê, irmãos? Alguém que quer me responder? Eu gosto de provocar os irmãos para ver se vocês estão me acompanhando, né? Eu não quero estar pregando isso no ar, né? Não, tem um outro significado. Pode arriscar, não tem? Não. Por que desamarra? Não estava na hora dela continuar amarrada, né? Porque ela não poderia continuar amarrada, tinha que... Depois do milênio... Depois do milênio, Satanás ia solto por um espaço de tempo. Não fecha, perfeito? Verdade. É amarrado. 1000 anos preso. Depois de 1000 anos, alguma coisa desata. E Satanás é solto e vem para enganar as nações que estão sobre a terra. Não está falando aqui? Diz, você pode desamarrá-la também. Ô, Glória, nem eu vou dizer isso aqui, senão vocês vão achar que eu sou muito fanático, mas tá bom. Então eu disse, então Satanás, para que eu possa saber, eu solto você. Então ele é solto. E quando eu fiz, ela começou a voltar à vida outra vez, agitando-se. E eu disse, se agitando. Deixa eu ler aqui de novo. Então, Satanás, para que eu possa saber, eu solto você. Quando eu fiz, ela começou a voltar à vida outra vez, agitando-se. Aí eu falo no outro culto aqui para os irmãos. Irmãos, qualquer animal, ou quase todos eles, tu consegue domesticar. Irmãos, se tem um bicho que tu não consegue domesticar, é serpente. Tu pode deixar ela presa a vida toda, tu solta, ela vai te atacar. O diabo é essa serpente. Dragão, antiga serpente. Ele vai ficar preso 1000 anos. Mas quando ele é solto, ele não sai humilde. Fiquei 1000 anos preso. Eu vou me regenerar, vou tentar ser melhor. Ele já vem agitado de novo. Cadê as nações? Vamos fazer guerra de novo. Que criatura que não se convence.
não desiste nunca. Ó, irmão, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Talvez para animar a tua fé. Se todo cristão tivesse a persistência que Satanás tem, nós já estaríamos tudo no céu já, viu? Que ele é persistente. Fica 1000 anos preso, quando sai, vou lutar de novo. Me desamarraram? Vou lá. Não aconteceu? Soltou, já começou a se agitar de novo, já para perseguir, fazer guerra aos santos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu disse, eu prendo de volta, no nome de Jesus Cristo. E quando fiz a fumaça dela novamente, chocou-se de volta outra vez e tornou-se em cristal. Aqui é a segunda vez, quando Satanás é lançado no lago de fogo. Olha, irmãos, para mim fica tão claro essas coisas. Amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer oração. Domingo que vem sim a nossa ceia. Então eu quero também trazer uma mensagem para os irmãos, para a igreja. Nós não vamos entrar no ensinamento domingo que vem, que nós vamos dividir um pouco a forma aqui, tá, irmãos? Nos cultos de ceia eu vou procurar sempre trazer uma palavra para a igreja, porque a igreja também precisa ouvir a pregação também, né? Nós temos o ministério do pastor Raimundo Maia, que é um ministério completo. O pastor Raimundo tem uma mensagem pastoral, tem o irmão Neville que traz os ensinamentos. Como eu estou aqui como pastor e também ensinando, também preciso trazer de vez em quando mensagem pastoral para os irmãos, né? Então eu vou aproveitar sempre os cultos de ceia, para a gente sempre tratar de assuntos aqui e agora, dia a dia, vida, né? Que essas coisas são importantes, né? Vidas vividas, né? Isso que eu estou falando em prática em nós, não é verdade? E vamos aproveitar as quarta-feira também, né? Nossos cultos também nas quarta-feira, para nós trazermos também uma palavra para a igreja, né? Para que a igreja também possa, amém, se despertarem, né? Também tem um despertamento também, né, irmãos? Às vezes é necessário Deus nos corrigir, não é verdade? Deus tem que nos corrigir, né? É necessário. E é bom quando Deus nos corrige, né? É porque Ele nos ama. Amém? Então, domingo que vem a ceia do Senhor, estão todos convidados, ninguém falte. Vamos continuar orando por todos os nossos irmãos, para que tudo possa correr ali 100% ali. A família do irmão Gildo não ter dificuldade, problema nenhum, né? Vamos fechar nossos olhos por um momento. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por esse momento que nós estivemos na Tua presença. Poder, Senhor, falar a respeito dessas grandezas do Senhor, mesmo em simplicidade, o Senhor poder expressar para nós o que está determinado, Senhor, o que há de vir virá e não falhará. Como, Senhor, isso deixa nós, os cristãos, felizes, Senhor. Saber que hoje o reino de Satanás, como a Tua palavra diz, que Satanás tinha um reino, e o reino de Satanás era a morte, e a força da morte é o seu aguilhão. E esse aguilhão da morte, Senhor, que tem trazido tristeza, desespero, separações, choro, tem batido nos lares das pessoas, tem tirado a paz, tirado a alegria, mas para nós uma esperança, Senhor. E que um dia desses, quando chegarmos lá nesse ponto, onde nós chegamos aqui na Tua palavra, amém, diz que a morte vai ser tragada pela vitória, e o último inimigo que for vencido vai ser a morte, porque a própria morte vai ser lançada no lago de fogo. Aí quando João viu essas coisas, ele disse que viu um novo céu e uma nova terra. As primeiras coisas, o primeiro céu e a primeira terra, já havia se passado. E ele disse que a morte já não mais existia. Nesse tempo não vamos precisar mais chorar, não vamos precisar mais lamentar, não vamos precisar mais sepultarmos a ninguém que nós amamos. Teremos vida eterna para sempre, sempre, sempre com nosso Senhor Jesus Cristo. O que causou isso, Senhor? A crueldade do pecado. Mas um preço foi pago para nos trazer de volta à vida eterna. E esse
preço pago foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E através desse sangue derramado, nós estamos vencendo Satanás hoje, venceremos ele quando retornarmos para a terra e vamos vencer ele lá no final, no lago de fogo, quando ele for lançado. Meu Deus, essa é a esperança que o Senhor coloca no coração do eleito. Nós não estamos vendo isso com nossos olhos, mas nós cremos isso por fé. E a palavra que o Senhor nos envia produz fé para isso. E nós temos fé, confiança que isso é a verdade. E nós vamos chegar lá, no nome do Senhor Jesus Cristo. Despede os teus filhos na tua paz, na comunhão maravilhosa do teu Espírito Santo. Esta é minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe nossos irmãos que vieram de Tubarão, que eles possam ir abençoados para casa, irmã Lúcia, irmão Paulo. Estamos despedidos, pode ser na ordem.